Pronto. Boa noite a todos que já estão nos acompanhando, boa noite a todos que têm regularmente vindo nos acompanhar nas nossas palestras do INODAP. Hoje nós estamos, assim, muito satisfeitos de ter o aceite da Ana Paula Granado para estar conosco nessa noite e justamente trazer uma outra faceta da nossa área das altas habilidades de superdotação, que é a parte mais pedagógica, a parte mais desse atendimento próximo das crianças e dos jovens, e onde vocês podem ter, quer dizer, uma outra visão que não é só das dificuldades ou só das características, dos mitos, aquela coisa que a gente repete bastante quando está fazendo a informação sobre superdotação, mas falar um pouco mais de quem é essa criaturinha que está com alguma dificuldade ou com alguma necessidade, ou que precisa de alguma orientação que seja mais direcionada à parte pedagógica. Então, a Ana Paula é pedagoga, né? É psicopedagoga, especialista em neuroaprendizagem, especialista em alta habilidade e superdotação, e agora eu sei que ela é mestranda em psicologia do desenvolvimento escolar, né? Membro do grupo integrador de extensão e pesquisa em alta habilidade e superdotação na Universidade Federal, no Instituto Federal da Paraíba, né? Que bacana você estar, né, trabalhando com essa parte também de pesquisa e extensão, porque é muito importante essa parte do estudo, né? Então, Ana Paula, seja muito bem-vinda conosco, esteja fazendo parte do nosso grupo aí do INODAP de palestrantes que tem se dedicado a levar informação. Eu deixo com você a palavra para a gente não tomar muito seu tempo, porque eu sei que você está uma apresentação muito bonitinha, muito legal para nós hoje, tá? Acho que se você abrir o microfone, tudo bem. Então, a palestra é tua. Obrigada, professora. Então, a professora já me apresentou, né? Eu sou de Brasília e eu trabalho com altas habilidades há algum tempo. Eu tenho pessoas na família, né, que estão dentro desse grupo de altas habilidades, então acaba que a gente vem se interessando, né? Até como uma forma de saber lidar em casa com algumas questões. Eu gostaria de deixar meu agradecimento, porque para mim é muito importante esse momento, com a professora Maria Lúcia, eu sou fã dela, já tem muito tempo que a gente se conhece, e eu venho acompanhando todo esse trabalho do INODAP, que é referência, né, no nosso país e faz toda a diferença. Com as crianças, eu vou começar a apresentar aqui, mas eu vou falando. Então, eu trabalho com algumas crianças com altas habilidades, a grande maioria, mas eu trabalho também com as crianças que estão dentro da dupla excepcionalidade ou dupla condição, ou da forma que achar melhor, né? Depende do autor, cada autor fala de uma forma. Então, eu primo muito em trabalhar com essas crianças com os jogos, porque os jogos nos dão muitas possibilidades, né? O jogo não é só o jogar por jogar. Com as crianças, eu trabalho de uma forma diferenciada do que o só jogar. Então, a gente tem já os jogos na nossa vida desde de sempre. Eles estão há mais de 5.000 anos antes de Cristo, já existe história, né? Já existia esses jogos, os faraós já jogavam, então entende-se que o jogo, como qualquer atividade que tem por finalidade competir, entreter ou dividir um grupo de pessoas ou individualmente. E ele pode estar associado ao ato de brincar. Lá na Mesopotâmia, eles acreditavam tanto nessa questão que eles enterravam as pessoas com o jogo de preferência. Geralmente, esse jogo que chama Sené. Então, durante o sepultamento, lá no ritual deles, eles colocavam os jogos junto com a pessoa. Alguns faraós que foram encontrados posteriormente estavam lá com os jogos junto com eles, porque para eles
o ato de jogar ele poderia ser uma forma de diversão eterna. Então, era para eles uma atividade eterna, não só aqui durante a vida. Nesse livro, gente, Homo Ludens, né, que é fantástico, eu coloquei ele aqui, que é uma forma da gente conhecer mais sobre os jogos, porque os jogos estão relacionados a estratégias de guerra, a vida da gente mesmo. Na África, eu não sei se vocês conhecem um jogo que chama Mancala. Ele foi criado em cima da agricultura lá na África. Então, eles cavavam algumas covas no chão e os adultos, as crianças, todos jogam. Eu tenho esse jogo, de vez em quando eu jogo com as crianças. Então, assim, é um jogo milenar também e que até hoje a gente faz uso dele. Então, assim, os jogos estão na nossa vida muito antes do que a gente possa imaginar, né? E aí, uai, foi para o 9, gente, desculpa. Ó, tá Tudo vendo, bom. professora? Já estou apanhando, Não se incomode. já estou apanhando. E aí vamos tratar do jogo, né, com as nossas crianças. Vygotsky já falava do jogo, do brincar, né, que cria uma zona de desenvolvimento proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal, como uma forma bem tranquila de entendimento, é o que eu sou antes, né, daquela intervenção que é feita com a criança e o que eu vou ser depois. Então, esse desenvolvimento proximal da criança é basicamente isso, é a autonomia da criança depois dessa intervenção. E no jogar, né, que passa muita coisa despercebido na vida real, quando a gente brinca com um jogo que tem regras, né, que não é um brincar espontâneo, a gente começa a perceber algumas coisas. Então, o Vygotsky já falava sobre isso, e a gente trabalha o raciocínio lógico, aceitação de regras, que com as nossas crianças, às vezes, eles têm um pouco de dificuldade, né, com essa questão das regras, com essa questão da autoridade. A socialização também, que com as crianças com altas habilidades é muito importante. Desenvolvimento da linguagem, principalmente nas crianças que têm dupla excepcionalidade, dupla condição, a gente também trabalha o desenvolvimento da linguagem. Nem todos têm essa linguagem mais avançada, né? Depende de onde eles têm a área que eles têm altas habilidades. Então, essas habilidades que a gente pode desenvolver durante as brincadeiras e os jogos são todas muito importantes e que fazem muita diferença na vida de todos nós, adultos e crianças também. E aqui eu trago a diferença entre jogar e brincar. Quando a gente fala em psicopedagogia, principalmente, tem pais que falam: ah, vou ficar levando minha filha para ficar jogando, para ficar brincando lá com a psicopedagoga. Eu estou perdendo tempo, eu estou para brincar, ela brinca em casa, né? Que faz muito parte do senso comum essa fala. Então, eu trago aqui a diferença entre a brincadeira, né, que se refere à ação de brincar, ao comportamento espontâneo, e é uma atividade não estruturada. No consultório, o jogo, a gente leva como uma brincadeira que envolve regras pré-estabelecidas. Então, o jogo tem a regra pré-estabelecida, não é só o jogar por jogar, e também não é só a regra do jogo. Né? Antes da gente jogar, a gente faz uma análise daquele jogo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E tem um rapaz que é da educação física, o André Mello, e ele fala muito bem sobre a questão do brincar e jogar para as crianças. Então, as crianças vão se constituindo como sujeitos de sua experiência social, e é uma questão bem importante na área de altas habilidades, né? Vão se organizando com autonomia, suas ações, suas interações,
elaborando planos e formas de ações conjuntas, criando regras de convivência social e de participação nas brincadeiras. Nesse processo, elas instituem coletivamente uma ordem social que rege as relações entre pares e se afirmam como autoras de suas próprias práticas sociais e culturais. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha no consultório com essas crianças, a gente pode trabalhar em grupo também. E nesse momento, além delas se conhecerem como crianças com altas habilidades, né, que é o nosso foco aqui, elas veem que as crianças, além delas, existem os pares que estão na mesma condição que elas e vão se organizando, tanto na convivência social como nas regras, né, que a gente sabe que nem sempre eles estão com muita, eu não sei se é com muita vontade, mas é com essa necessidade. Eles têm uma necessidade de ter regras na vida deles, né? Principalmente porque as crianças com altas habilidades, por ter essa facilidade na conversa, né? Na dicção, né? Falam muito bem, tem essa linguagem elaborada. Se a gente não prestar atenção, daqui a pouco a gente está fazendo o que eles querem, e essas regras nos jogos fazem bastante diferença. Aí aqui eu não sabia se todo mundo que estava aqui conhecia o conceito de altas habilidades, eu trouxe, eles demonstram um potencial elevado, né, ou um talento, ou uma habilidade superior à média em qualquer uma das seguintes áreas isoladas ou combinadas. Então, eles podem ter altas habilidades na área intelectual, acadêmica, na liderança, psicomotora, social, artes, dentre outras. Também apresentam elevada criatividade, e eu gosto sempre de falar que criatividade não está só ligada às artes, né? A gente tem a criatividade ligada à resolução de problemas, a criatividade relacionada à liderança, as questões psicomotoras, nos jogos, tanto nos jogos em grupo, como também nos jogos individuais, para a gente acessar e chegar, finalizar com êxito, a gente precisa dessa criatividade. Eles têm grande envolvimento com a aprendizagem e gostam muito de realizar as tarefas na sua área de interesse, geralmente, né? São muito curiosos. Então, no jogo, eu geralmente mexo bastante com essa questão da curiosidade deles, né? Trabalho a questão da curiosidade. E aí eu trago também a questão da dupla excepcionalidade, né? Então, qual que é a diferença? Nesse tempo todo que eu estou no consultório e que eu venho lendo as avaliações neuropsicológicas, é difícil você ver uma criança que tem a condição de altas habilidades pura, que a gente fala, né? Aquela criança que não tem outras questões relacionadas. Pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão, uma desordem psiquiátrica, ou mesmo uma questão educacional, sensorial ou física. Essa questão da desordem psiquiátrica, educacional, sensorial e física, eu trouxe lá do livro da Tatiana Nakano, que ela fala muito, ela vem tentando, né, tirar da invisibilidade essas questões, e acaba que é pouco falado, é pouco pesquisado, então a gente precisa dar um pouco de visibilidade por isso que eu trouxe essa questão, não que seja recorrente no consultório, não, mas existem no consultório os transtornos do neurodesenvolvimento, que muitas vezes são confundidos com as altas habilidades, principalmente TDAH, né, e o transtorno do espectro autista. A gente vê criança com altas habilidades que é tido como TEA e não é. E também com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que também não é. Mas podem acontecer
pode ter as duas condições ao mesmo tempo, né? E os transtornos específicos de aprendizagem que também acontecem, que no caso de dislexia, disgrafia e descalculia. Sendo assim, a gente, enquanto psicopedagogo, pode trabalhar com os jogos todas essas questões, tanto do déficit de atenção, quanto os transtornos específicos de aprendizagem, tudo isso pode ser trabalhado com os jogos. Dislexia, disgrafia, descalculia, não necessariamente o jogo precisa ter essa temática, tá? Que é uma coisa que às vezes a gente fica procurando jogos, que a criança tem descalculia, então eu vou lá procurar jogos matemáticos. Não necessariamente o jogo precisa ser dentro do tema que a criança tem alguma dificuldade ou não. A gente pode trabalhar qualquer tipo de jogo, tudo depende principalmente da intencionalidade, que é a minha palavra carro-chefe dentro da área de psicopedagogia. Então, o que basicamente a gente faz no consultório? A criança vem, a gente lê lá o relatório, quando não é a gente mesmo que faz, né, a avaliação, quando vem com uma avaliação neuropsicológica, a gente vê quais são as necessidades das crianças. O que eu observo também dentro da área de altas habilidades é que as crianças sempre têm as questões das funções executivas um pouco deficitárias, então a gente pode trabalhar com o jogo, não só com tarefas muito voltadas para isso, mas com o jogo também, né? A gente faz uma estimulação, faz uma intervenção, dá para fazer também reabilitação, tudo isso com o jogo a gente faz. Então, a gente vai lá ver a necessidade da criança, depois, com intencionalidade, a gente monta um plano terapêutico. Eu costumo montar esse plano terapêutico para 3 meses, depois eu faço uma avaliação para ver se está surtindo efeito o plano terapêutico que está sendo executado, e a partir daí a gente vai fazendo as mudanças. A criança melhorou em determinada função executiva, ou no controle inibitório, ou mesmo na memória de trabalho, a gente parte para uma outra sessão, uma sessão diferenciada, né? Então, é isso aí. São esses três esses três focos que eu tenho: a intencionalidade, a necessidade e o plano terapêutico. A partir daí, eu vou para a sessão psicopedagógica, já com tudo prontinho, e trabalho. Outra questão que é bem importante: a gente, quando vai trabalhar com jogos, eu levo 2, 3 jogos para trabalhar com a criança, às vezes mais, dependendo da criança. Quando essa criança é mais exigente, a gente tem, né, dentro das altas habilidades, uma exigência muito grande das crianças, elas têm acesso a várias possibilidades de jogos em casa, então eu sempre trago vários jogos, e em determinados momentos eu também faço a leitura das regras. Como que eu faço? Eu vou lá, compro um jogo, chego com esse jogo lacrado com a criança, a gente abre aquele jogo, a gente lê as regras juntos, a gente faz uma avaliação daquela regra, né? Principalmente as crianças que têm um problema com disgrafia, com dislexia, a gente trabalha também as regras do jogo nesse sentido. Então, a criança, ela fica muito feliz, gente, muito feliz quando a gente chega com um jogo novo e abre junto com ela. Muitas vezes, eu não conheço o jogo, mas a maioria eu pego os vídeos na internet, né, que agora a gente tem inúmeras pessoas que fazem avaliação de jogos, e também no YouTube tem muitos YouTubers lá que fazem esses vídeos de como que a gente joga. Então eu faço ali uma aulinha anterior,
para não chegar também e a criança me fazer tanta pergunta que eu não sei, então eu já chego preparada. Altas habilidades, trabalhar com crianças com altas habilidades, a gente tem que chegar já preparado. Não dá para chegar crua, porque senão a gente pode se enrolar nas perguntas, né. A gente tem que fazer principalmente na inicial, aqueles jogos bem iniciais, né, que é onde a gente quebra, que a gente chama de quebra-gelo, a gente precisa chegar com vários. Se ele não gostar, a gente muda, a gente tenta ali de alguma forma, conversar com eles e sempre dá certo. Então, a gente pode chegar com os jogos podem trabalhar o autocontrole, flexibilidade cognitiva, tudo vai depender lá da intencionalidade inicial. Jogar por jogar, eles jogam com os pais, eles jogam com os coleguinhas. Lá na sessão de psicopedagogia não dá mais para ser dessa forma, porque principalmente, né, professora, com os nossos meninos, que eles podem no final das contas saírem não tão bem quanto entraram, e essa é uma das questões que eu sempre avalio com eles, o que que eles acharam, como é que foi, o que que a gente pode mudar, como é que pode ser feito. A gente pode mudar as regras do jogo, fazer de outra forma, né, isso tudo, dá para fazer com os jogos, tá. E isso sempre envolvendo a criança. Eu sempre trago envolvendo as crianças. Existem alguns treinos cognitivos que a gente pode fazer com jogos também. Tem algumas coleções que a gente pode trabalhar, principalmente xadrez. Eu tenho uma criança agora que ela está com xadrez, ela ama xadrez, então a gente está fazendo treino cognitivo em cima do xadrez. Não é o tempo todo, mas ela sempre pergunta: trouxe o xadrez? E aí a gente está trabalhando o xadrez com bastante intencionalidade mesmo, tá? E aí, eu vou trazer para agora eu vou apresentar para algumas pessoas já conhecem e vou apresentar para vocês assim a teoria que mudou a minha vida de verdade. Há uns 7 anos atrás, eu fui fazer um curso de jogos, mas assim, de uma forma bem despretensiosa, né? Achei que era aquela coisa de ler as regras e, a partir das regras, tem lá escrito, faz uma pesquisa na internet, olha lá, né, o que o jogo trabalha. E fui de uma forma bem despretensiosa. Só que, nesse curso, a eu fiz com a Domitila Miranda e ela trabalha com a modificabilidade cognitiva estrutural de Forsten. E eu fiquei encantada como é que Forsten, lá em 1950, já propôs a noção de que o cérebro humano é modificável. Por isso que a teoria chama teoria da modificabilidade cognitiva. Então, a gente aprende da hora que nasce até a hora que morre. Não tem essa questão, porque eu estou com 50 anos, eu não aprendo mais, eu sempre fui assim, então eu não vou mudar. A criança que tem uma deficiência intelectual, ela não vai aprender. A criança que é síndrome de Down também, que tem síndrome de Down, não vai aprender. Para Forsten, isso não existia. Qualquer pessoa pode aprender. Então, eu fiquei encantada com essa teoria, né? Então, eu saí desse curso, gente, assim, com meu cérebro dando cambalhota, porque era tanta informação e a maioria das pessoas que estavam lá já conheciam, porque já tinham feito o PEI que não é o PEI que a gente faz na escola, né? É um outro curso que a gente faz, uma formação. Então, a maioria já tinha feito, e eu não, eu cheguei lá achando que eu ia para um curso de jogos, um curso normal desses, assim. Então, eu saí de lá bem encantada. E aí ele fala sobre isso, sobre a inteligência como propensão ou tendência do organismo a ser modificado em sua própria estrutura. Então, a gente já vem com aquela estrutura que a gente nasce, mas ela é modificada todos os dias da nossa vida.
com as nossas aprendizagens e também com as não aprendizagens, né? Então, ele diz que a gente tem necessidade de se adaptar todos os dias. Então, e aí a gente vai criando novos estímulos, e esses estímulos podem ser tanto de origem interna como externa. Para as crianças com altas habilidades, essa origem interna é bem gritante, né? Porque eles estão muito curiosos, eles estão sempre querendo aprender, sempre querendo ver. É uma curiosidade que parece que não sacia. Então, essa teoria veio bem a calhar com aquilo que eu vinha buscando durante muito tempo. Então, assim, eu sou encantada mesmo com Forster. Ele fez todos os estudos dele com pessoas que vieram do pós-guerra, né, que ficaram confinadas lá, e ele tem uma teoria bem estruturada, não é uma questão assim de como que eu vou falar? Eu sou tão encantada que às vezes até eu fico pensando como que a pessoa naquela época, em 1950, já entendia sobre isso, já vinha com isso, e é o que a gente fala hoje, dentro da psicologia cognitiva e da neuropsicologia, é o que Forster já falava em 1950. Então, é muito interessante toda essa trajetória dele, né? Ele trabalhou com pessoas que estiveram na guerra, então que não tinham vivência nenhuma, né, que estavam lá confinadas, e ele viu que a partir dali ele podia modificar muita coisa naquelas pessoas. E aí, para Forster, o que a grande diferença é a mediação. Não existe facilitação, não existe. A gente não facilita nada para as crianças. A gente faz com que elas entendam o processo delas de entendimento dentro dos jogos, né? Como que ela funciona, como que ela faz aquilo ali, como que ela pensa e como que ela chega naquele resultado. Independe de como ela chega naquele resultado. Eu quero entender como que ela chega naquele resultado, que é onde ela começa a ter a metacognição. Então, essa fala aqui eu copiei da Domitila, que foi essa pessoa que foi minha professora já em vários cursos. Aí ela fala: a mediação é a estrutura da interação entre o educador, o terapeuta e o cuidador. Independe se é educador, se é terapeuta ou se é cuidador. A estrutura de interação, que a gente pode chamar também de mediação. Então, é essa mediação que faz a diferença quando a gente fala em jogos e quando a gente fala na teoria de Forster, da modificabilidade cognitiva. E aí, era o que eu estava falando anteriormente, que nos jogos, lá no manual, nós não encontramos todas as possibilidades que o jogo traz de desenvolver habilidades intelectuais, cognitivas, afetivas ou sociais. Não está escrito lá. E foi para esse curso que eu fui lá, achando que eu ia ler o manual, que eu ia ver lá o que estava escrito e ia chegar nessa questão, né, de jogar. E o jogar não é um jogar por jogar. Então, a intencionalidade é o que vem de mais importante quando a gente trabalha principalmente com as crianças com altas habilidades. Então, não existe facilitação, é uma mediação mesmo, tá? Quando eles perguntam, a gente joga a pergunta para eles e pensa junto com eles. E para a gente chegar nisso, a grande pergunta, né? Qual jogo que eu vou usar com essa criança? Essa escolha do jogo, gente, é individualizada. Não é o jogo que eu joguei com o Marcos, que vai dar certo com a Mariana e que vai resolver as questões do Felipe. Então, a escolha do jogo é individualizada. Cada criança, a gente tem uma quantidade, né, de jogos e quando você vai fazendo o nosso plano terapêutico, a gente já vem com todas essas questões. A escolha do jogo é individualizada,
não está relacionada à idade da criança, principalmente com as crianças com altas habilidades. Não quer dizer que um jogo que está lá indicado para uma criança de 6 anos só sirva para aquela criança de 6 anos ou mais. Aquele jogo não serve para outras pessoas, serve. Então, não está relacionado com a idade da criança, nem com a idade do jogo, e também não está relacionado a temas. Para eu trabalhar as questões matemáticas, não necessariamente eu preciso trabalhar com jogos das 4 operações, por exemplo. Não, não precisa ser dessa forma. Qualquer jogo, eu sabendo trabalhar, eu sabendo mediar, eu sabendo quais são as características dos jogos, eu consigo trabalhar essas questões matemáticas também. E aí é que vem o grande pulo do gato, que é o mapa cognitivo que a gente faz dos jogos. Então, é uma análise, basicamente é uma análise do jogo. Essa análise, ela tem algumas etapas. A gente faz um mapa cognitivo mesmo do jogo e é uma estratégia de análise, né? A gente trabalha mesmo com o jogo com estratégia. Essa fala também da Domitila, o mapa cognitivo é uma estratégia de análise de quaisquer tarefas que pretende apresentar ao indivíduo. Eu não posso chegar com o jogo sem saber exatamente o que eu vou trabalhar, quais são as estratégias e o que eu estou querendo, onde é que eu quero chegar, qual a finalidade daquele jogo. E, para isso, a gente usa esse roteiro de elaboração do mapa cognitivo. Esse documento, ele foi feito pela Domitila, o Ivan, pelos profissionais lá do Instituto CBN, e eu uso exatamente igual, porque é o que a gente trabalha dentro da modificabilidade cognitiva. Então, a gente analisa o conteúdo do jogo. Quando eu analiso esse conteúdo, eu falo sobre tudo aquilo que eu vou trabalhar no jogo. É muito importante que, quando a gente vai trabalhar o jogo com a criança, eu preciso saber se ela tem conhecimento de todos os conceitos que esse jogo traz. Eu já tive uma criança que eu trabalhei na escola, e aí eu quis fazer com ela um jogo com umas frutas, e eu queria ver se ela sabia fazer os agrupamentos, né, caracterizar, selecionar e tal. E aí eu levei a amora. E aí ele virou para mim e perguntou o que era amora. E aí isso aconteceu por quê? Porque eu não fiz primeiro esse levantamento dos conceitos que ele trazia. Só que eu corri, né, nessa época de telefone celular, eu fui lá, mostrei para ele o que era a amora, que era uma fruta, como que ela era. A gente pode usar o dicionário quando a gente faz Ana isso. Paula, só um momentinho. O teu som está ficando cada vez mais baixo. O pessoal está reclamando. Dá uma olhadinha se tem alguma coisa no seu microfone. Vê se melhorou agora. Melhorou. Uhum. Então, Obrigada. é porque Não. o microfone foi descendo. Mas ponha mais perto, faz favor. Tá? Tá, vê se Isso, tá. melhorou. Ótimo. Então, aí a gente faz essa análise do jogo. Primeiro, a gente faz esse levantamento do conteúdo que o jogo tem. Se for, por exemplo, o jogo da velha. O jogo da velha tem um círculo. A criança conhece o que é um círculo, né? O que é o X que está lá, ou a cruz. Um outro jogo qualquer. Todos os componentes que tem no jogo, todos os conceitos que o jogo apresenta, eu trago e Ana faço. Paula, baixou o teu som de novo. Vê se você consegue erguer um pouquinho o teu microfone. Eu vou segurar ele, então. É o jeito. Agora ficou melhor. Então, e aí eu faço um levantamento de todos os conceitos que o jogo traz, tá? E coloco lá no meu mapa cognitivo. Depois eu venho para a modalidade. Se é uma modalidade figurativa, se ele tem muitos desenhos, muitas ilustrações,
se é uma modalidade numérica, se ele apresenta números ou não, se é uma modalidade simbólica, né? Quais são as representações que ele traz, pictória, quais são as imagens, né? É uma imagem concreta ou não é? Se o jogo tem também uma modalidade verbal ou escrita, e hoje, né, que não tinha lá no tempo do Fortem, a gente traz também a modalidade digital, que são os jogos virtuais que as crianças adoram hoje em dia. Eu trabalho basicamente com os concretos, eu gosto de manipular os jogos, gosto de que as crianças manipulem também, porque eles já ficam na tela o tempo todo. Então, nas minhas sessões, eu geralmente não trago os jogos virtuais, tá? É uma característica minha, isso não quer dizer que não possa ser feito, pode, inclusive é muito bacana, as crianças adoram, né? E aí, depois que a gente faz o levantamento da modalidade do jogo, eu vou para as fases do ato mental. Para Forsten, existem 3 fases, que é a entrada, que é onde a gente capta, né, as informações. Essa é a primeira fase, é a fase inicial. Depois eu vou manipular todas essas informações e posteriormente a fase, o ato mental, que é a saída dessa informação. Como é que eu usei essa informação e como que ela serve para mim, como que eu entendi essa informação. Essa fase do ato mental, elas passam pelas funções cognitivas. As funções cognitivas de Forsten, elas são descritas um pouco diferente do que a gente tem agora, mas elas têm uma ligação muito forte, elas têm tudo a ver com o que a gente estuda agora em neuroaprendizagem, né? E na, na, na psicologia mais recente, né? Tem tudo a ver. Apesar da nomenclatura ser diferente, tem tudo a ver. Então, ele trabalhava com essas 3 fases do ato mental. A entrada, depois, o que a gente faz com aquilo que entrou, que é uma manipulação daquelas informações, e depois a saída. Nos jogos também, a gente vai olhar quais foram as operações mentais que foram recrutadas. A gente recruta tanto as funções cognitivas como as operações mentais. Essas operações mentais vêm lá de Piaget, porque Forsten estudou com Piaget, né? Ele teve Piaget durante os estudos dele também, e eles se separaram um pouco, porque para Piaget o meio, né, não trazia a aprendizagem, o meio não influenciava a aprendizagem, e para Forsten não, tem tudo a ver, tanto que a privação, ele estudou muito sobre a privação social, que foi com essas pessoas que vieram da guerra, e através da privação social, que é uma das características que ele, é uma das questões que ele fala muito, é sobre as pessoas que ficam com privação, que elas não têm não aprendem da mesma forma. A capacidade elas têm, mas não aprendem tanto quanto as pessoas que estão no mundo social, com muitas experiências nesse mundo social. Depois que a gente observa todas as operações mentais que são recrutadas, a gente passa para o nível de complexidade. Então, se eu for falar de jogo da velha, o nível de complexidade é baixo, né? Nesse nível de complexidade, eu estou falando de velocidade, de precisão, da clareza e do gasto de energia, de esforço e de gasto de energia. Isso tudo está dentro do nível de complexidade dos jogos.
isso também é toda feita uma análise nesse sentido, para eu saber qual o nível de complexidade do jogo, para ir apresentando para a criança esses níveis de forma progressiva ou não, depende da criança. Algumas crianças eu começo com um nível mais baixo, depois vou aumentando, até durante as regras mesmo, a gente pode ir modificando essas regras e transformando esse jogo para um nível de complexidade mais alto, para um nível de abstração mais alto ou não. Isso vai depender muito da criança e do que ela necessita lá dentro daquela avaliação que veio para a gente. Sempre com intencionalidade, tá, gente? Que é o que mais eu falo sobre essa questão da intencionalidade. E, para finalizar, qual foi o nível de eficácia desse jogo? Esse nível de eficácia, geralmente, eu trabalho junto com a criança. O que foi que ele aprendeu? O que foi que o que é que eu posso melhorar, né? Não ficar no ensaio e erro, que as crianças geralmente gostam e ficam naquele ensaio e erro. A gente tem que mostrar para elas que eu fiz daquele jeito, não deu certo, então vamos por outro caminho, vamos tentar modificar para a gente não ficar sempre no erro. Então, o ensaio e erro também é trabalhado nos jogos, de forma que a criança entenda que eu tenho vários caminhos, mas que eu não devo ficar indo no mesmo caminho o tempo inteiro, para eu não estar dentro do erro o tempo todo. Eu tenho que achar outro caminho, que é modificabilidade, que é ali que a gente trabalha a modificabilidade cognitiva e a flexibilidade cognitiva, né, que hoje a gente chama de flexibilidade cognitiva. É basicamente isso, dessa forma que eu trabalho com jogos, com as crianças. Quando eu percebo que a criança tem um foco de interesse, né, principalmente com as crianças com altas habilidades, eu procuro os jogos que estejam dentro do foco de interesse dela, inicialmente. Depois eu vou mostrando outros, até para ter uma flexibilidade maior e a gente começar a buscar outros assuntos. Dentro da psicopedagogia, com as crianças com altas habilidades, além dos jogos, toda intervenção que eu faço, eu começo pelo foco de interesse da criança. Né? Se ela se ela tem muita facilidade com a matemática, eu busco trazer os jogos com questões matemáticas. E isso não quer dizer que são jogos fáceis, não, tá? Eles geralmente saem com bastante questões. Eu deixo levar para casa, muitas vezes, para trabalhar com a família, para levar, né, aquele conceito para a família. Eu, às vezes, faço isso também. Os desafios, sempre desafiando, sabe? As crianças com as habilidades que elas precisam e gostam de ser trabalhada com desafios. Então, esse nível de complexidade depende da criança, né? E as operações mentais e também as fases do ato mental devem ser todas registradas, quais as funções cognitivas que foram trabalhadas ali, quais as que eu pretendo ser melhoradas, quais as que estão bem, né, já estão eficientes, que a gente chama de eficientes, e a partir dali eu passo para aquela que não está tão eficiente assim. É isso. Basicamente, é dessa forma que eu trabalho com as crianças. Não tem, assim, nada de muito diferente, né, do que a gente faz no consultório. A diferença maior é essa questão da análise do jogo. Não é o jogar por jogar. O jogar por jogar a gente faz em qualquer lugar, né? Então, eu preciso saber qual é a função cognitiva que eu estou trabalhando com aquele jogo, quais são as operações mentais que aquele jogo também está trabalhando, para não ficar uma coisa vazia, um jogar por jogar. A gente quer, né, que as crianças, de uma forma geral, elas melhorem
tanto nas suas funções cognitivas, como principalmente quando a gente fala em intensidade com essas crianças. Então, o jogo dá para trabalhar bastante. Falar de altas habilidades sem falar de intensidade não dá, né, para separar uma coisa da outra. Então, eu basicamente mostro para elas que essa intensidade existe, mas que a gente pode dar mais intensidade ou não, dependendo da forma que a gente age, da forma que a gente trabalha. Se tem intensidade, está tudo bem, não tem problema ficar bravo, não tem problema chorar, nada disso. Mas que isso pode ser trabalhado com os jogos. É isso. Então tudo bem. Nós temos, não tem muita pergunta, porque o pessoal acho que a última pergunta que teve aqui, acho que você já respondeu, mas em todo caso eu vou só reforçar. Esse nível de complexidade de jogo é baseado levando em conta o nível que a criança se encontra ou os desafios do jogo em si? Não, olha, o nível de complexidade, o que a gente basicamente a velocidade que o jogo funciona, né? Se ele é um jogo preciso e se tem muita clareza, a energia que é gasta, o esforço que é gasto. Então, dependendo, ele pode ser, dentro dessas características, ele pode ser um nível mais baixo ou um nível mais alto. Geralmente, eu não começo com um nível muito alto, porque a criança desiste. Quando ela começa a ver que ela não vai dar conta e ela não quer se frustrar, né, porque nós temos com as crianças com altas habilidades a questão da frustração, eu geralmente não começo com esses jogos mais complexos, tá? Eu vou aumentando essa complexidade para não haver essa desistência. Ou então, quando o jogo é mais complexo, a gente faz algumas mudanças nas regras, que isso, gente, é livre, né? A forma o jogo vem com uma regra, mas eu posso tratar aquele jogo da forma que eu achar melhor. Não necessariamente eu preciso cumprir aquela regra. Eu posso nunca usar, eu já ia falar em facilitar, a gente nunca usa facilitar, a gente usa mediar, né? Então, eu nunca vou facilitar para essa criança, eu vou fazer uma mediação de forma que ela entenda essa complexidade e que ela haja em cima daquela complexidade. Pode ser com gasto de energia maior ou com gasto de energia menor. Isso vai depender do jogo e da criança também. Criança de 6 anos, eu não vou chegar com uma complexidade muito alta, porque geralmente ela desiste. Então, quando eu percebo que a criança ela está se frustrando com aquele jogo, a gente começa a criar outras alternativas. É uma coisa muito dinâmica. O jogo é muito dinâmico. Não dá para ficar só dentro daquelas regras que ele apresenta. Então, é dessa forma que eu faço com as crianças. Eu faço uma mediação de forma que eles não saiam frustrados daquela sessão, né? Porque já tem essa tendência, né, a ter baixa aceitação à frustração. Se eu trago um jogo para frustrar, a criança sai dali pior do que ela entrou. Então, a gente quer que ela não saia pior do que ela entrou. Mas ela tem que entender também que a frustração existe e que tudo bem eu errar, eu não dar conta e eu me frustrar. Isso é tudo feito, como diz a mãe da Domitila, no bafo, né? Eu ali e a criança. É uma interação, gente, de muita confiança que eu tenho com as crianças. Então, eu tento de todas as formas fazer com que elas não se frustrem, mas que elas entendam que se frustrar também está tudo certo. O Rafael está com a mãozinha levantada, ele tem uma pergunta, acho que você vai fazer... Ele estava balançando a cabeça, eu vi. fazer essa pergunta direto, né, Rafael? Oi, tudo bem? Então, eu ia te perguntar sobre a questão das habilidades, talvez o termo aí me corrija aí se eu não estiver falando o termo que você está usando exatamente, mas das habilidades que o jogo vai desenvolver, né? Uma dúvida que eu sempre tenho quando eu penso em propor um trabalho com jogos é como que eu
não só sei, mas como eu consigo demonstrar respaldadamente que o jogo que eu estou usando e a forma como eu estou mediando está trabalhando mesmo aquilo que eu acredito que ele está trabalhando. Porque eu vejo muitas, para colocar, tentar encurtar a pergunta, é assim, eu vejo que às vezes as pessoas falam, esse jogo trabalha raciocínio lógico. E de fato ele trabalha, de fato eu acredito nisso, e de fato eu acho que as outras pessoas também percebem, mas às vezes eu tenho a impressão que isso fica meio abstrato, assim. Por que que esse jogo trabalha esse raciocínio e aquele outro não, ou esse aqui é melhor? Como que você faz, assim, essa avaliação do jogo? E eu penso isso principalmente para demonstrar para um pai ou para algum outro profissional em alguma escola, alguma coisa assim, que possa justamente ter esse ceticismo do uso dos jogos, assim, de ficar, mas espera aí, você só está brincando? Como que é isso, sabe? Então, é por isso que eu tenho essa preocupação bem grande de ter uma criteriosidade para demonstrar ali a eficiência do trabalho com o jogo. Como que você faz isso? Então, eu trabalho em cima das funções cognitivas de Foster, né? Que é dessa teoria da modificabilidade cognitiva. Existe são 28 funções, e aí nessa análise que eu faço do jogo, eu vou enumerando todas as funções que eu trabalho ali, com aquele jogo. A gente, como eu coloquei no slide anterior, as fases do ato mental estão dentro dessas funções cognitivas, né? Então, quando a gente faz essa análise, eu tenho as funções cognitivas de entrada, que é onde eu entendo o conteúdo, é onde eu entendo como o jogo funciona. Depois, a fase de elaboração e depois a fase de saída. Na teoria da modificabilidade cognitiva, isso está muito, muito claro. Eu não trouxe aqui porque eu nem imaginei que vocês fossem me fazer essa pergunta, mas eu posso te mandar e a gente pode conversar posteriormente. Então, quando eu vou lá, vejo aquele jogo, o que ele trabalha? A função cognitiva número 1, a número 2, a número 3, a número 4, ou só a 4 e a 8 e a 9. Isso depende do jogo, do que ele traz e do que o que ele acessa de função cognitiva e de operações mentais. As operações mentais são aquelas básicas do Piaget, que tem lá decodificação, né? Que eu também assim também é básico para mim, né? Eu posso mandar para você também e para você entender melhor e ter mais um respaldo sobre isso. Por isso que eu falo sobre essa questão do roteiro do mapa cognitivo dos jogos. Quando a gente faz isso, a gente passa a não ter esse medo, até porque o que vem na embalagem pode ser que esteja ou não esteja contido naquele jogo, né? A gente pode acontecer também, né? E a gente faz uma análise bem mais profunda do que só trabalhar essas questões que vêm escritas na embalagem, né? Então, quando falo em função executiva, dentro das funções executivas, eu tenho a modificabilidade cognitiva, está dentro das funções cognitivas, né? Está bem na plasticidade. Então, eu trabalho isso, mas com qual função cognitiva que eu trabalho? Está lá dentro dessa teoria da modificabilidade cognitiva. Eu faço uma listagem de tudo aquilo que eu vou trabalhar. Ah, tá. É basicamente isso, o mapa cognitivo. Uhum. E sobre esse modelo aí do mapa cognitivo, a gente consegue achar, tem algum material escrito da Domitila, algum livro dela, algo assim, ou é só dentro do curso que ela explica isso melhor? A Eu Domitila fiquei está bem aí curioso. presente. Ela está aí. Nossa, eu Porque falei, isso é o tipo de ferramenta que me ajudaria demais, assim, então... Essa ferramenta a gente usa em tudo, tá? Tudo que a gente vai trabalhar com a teoria da modificabilidade cognitiva, a gente trabalha com essas 7 questões aí, né? Tudo a gente faz um mapa cognitivo. Então, qualquer atividade pode ser feito um mapa cognitivo daquela habilidade, daquela atividade. Você só precisa estudar um pouco, né, para entender essas funções cognitivas de Foster.
Não é Legal. difícil. Depois que a gente, Uhum. quando a gente fala, parece que é difícil, mas depois que a gente pega para estudar um pouco, você vai pegando aquilo ali, você vai se habituando e vai entendendo, a gente vai fazendo com bastante tranquilidade e, assim, e a gente sabe exatamente o que a gente está trabalhando naquela sessão psicopedagógica, né? Não é um trabalhar, Uhum. não é isso. Não, é legal. É isso que eu acho que é importante, assim, que às vezes eu sinto que, se não pro terapeuta, que às vezes, muitas vezes sabe o que está fazendo, né? Mas para mostrar para pais, para outras pessoas, para justamente justificar ali de maneira evidente qual que é o cerne do trabalho ali com o jogo, né? Justamente. Isso que é o interessante, né? De você fazer o mapa cognitivo. Uhum. Isso, e você pode fazer o mapa cognitivo de uma história, você pode fazer o mapa cognitivo de qualquer. A gente quando você sai desse curso, você sai mapeando o mundo. Tudo você quer. Vai botando na Sai folhinha ali, mapeando o mundo, porque você começa a entender, né, todo o processo cognitivo, tanto nosso, né? Eu, assim, quando eu fiz que eu estudei sobre a teoria, que eu fiz toda essa formação lá com a Domitila, a gente começa a entender muita coisa que anteriormente a gente não entendia, e principalmente a entender o que é relevante e o que não é, porque a gente já pega tanta coisa que não é relevante durante toda a nossa existência, e aí você começa, gente, será que isso é relevante? Não, não é. Então, por que eu estou me prendendo nisso? E você vai passando isso para a criança também, para ela não se prender nas coisas, naquilo que não é tão relevante. Para ela pode ser, mas durante a mediação você começa a mostrar para ela que tem um caminho que não é tão pesado, que é mais leve e que pode ser feito e que ela pode melhorar nesse sentido, tá? Principalmente com as intensidades. Eu trabalho muito com as crianças com as questões, a questão da intensidade, né, deles, e dá muito certo quando a gente faz essa questão do mapa cognitivo. De qualquer atividade que a gente pode fazer, até que a gente compra pronto aí, que a gente vê, a gente pode fazer o mapa cognitivo dela também. Que legal. Bom, muito Faz obrigado. o curso com a Domitila que ela é mestre nisso. Maravilha. Postaram um link aqui no chat, é por ali que eu encontro, então, o curso, sim, legal. Ana Paula, você consegue fazer um favor de deixar de compartilhar a tela ali? Claro. Porque daí eu enxergo todo mundo e enxergo aqui. Isso, a gente fica mais fácil de enxergar. A Domi está aí, eu estou morrendo de vergonha, né, de ter falado tanta coisa. Boa noite, Ana. Boa noite, Maria Lúcia, meninos, todos. Eu não ouvi você falando de mim, me contaram, eu vim aqui fuçar. Eu estava chegando, estou atrasadíssima. É porque eu coloquei uma fala de você nos slides, né? E lógico que eu coloquei lá o seu nome. E aí me contaram, eu falei, eu vou lá. O que estão falando de mim? Tô brincando, mas eu já estava programada para estar aqui, é que eu realmente me atrasei. Vida de grávida é uma bagunça, a gente fica desnorteada, né? Essa aí, gente, ela e a mãe dela são as minhas mestras, né? Assim, a minha vida fez toda a diferença depois que eu fiz os cursos lá no CBM. Eu já estou na secretaria, eu já estou na área de educação, eu tenho 36 anos, então eu passei pelo construtivismo, pelo Vygotsky, tudo que vocês imaginaram, Piaget, a gente estuda tudo isso, né? E aí, depois que eu conheci o Foster, a Domi, a minha vida mudou. E eu venho tentando passar isso para as crianças, sabe, de uma forma mais leve, né? Com muita responsabilidade, que realmente, intencionalidade, que essa palavra, ela está escrita lá na cabeceira da minha cama, que tudo tem que ter intencionalidade, eu não posso fazer só por fazer. Então, assim, é o diferencial, né? Foi um diferencial na minha vida. E depois a gente começou a estudar neuropsicologia, e a Domi é uma pessoa que ela coloca o psicopedagogo em um pedestal, né? Que pouca gente faz isso. Geralmente a gente não é visto com bons olhos pelos psicólogos, mas depois que você conhece Domitila Miranda, você se acha.
Eu, como psicóloga, tenho uma dívida eterna de gratidão com a psicopedagogia. A gente não é ninguém sem a psicopedagogia, né? Na intervenção infantil. E aí eu coloco vocês aonde você, no lugar que vocês tinham que ocupar desde o dia 1, na verdade, né? Mas enfim, Ana, obrigada pelo carinho com o nosso trabalho. Vocês perguntaram, eu vi aí, eu vou só me atrever uma resposta aqui, que perguntaram se a gente ainda dá esse curso. A gente dá o curso, mas só ano que vem, que eu estou saindo de licença maternidade agora no final do mês e volto só ano que vem. Então tem um curso gravado lá disponível para venda, mas não é no modelo que a Ana comentou, é um outro modelo. Aí nesse modelo que a Ana traz, que é muito, muito maravilhoso, tem previsão de formação do ano que vem. Certo. Mas obrigada pelo carinho, Ana. Ana Paula fala da gente, mas a Ana Paula é pupila de coração, assim, nada do que a gente faria, a Ana não faz de uma forma linda. Você podia dar uma formação dessa também, né, Ana? O que você acha? Deus me livre, não tenho competência para isso, não, de jeito nenhum. Até parece. Aqui já foi o... Né, assim, porque, gente, uma coisa é a gente descobrindo, sabe? Quando, assim, eu vou até... quando fiz o primeiro curso com a Domi, que foi lá em Taguatinga, lembra, né, Domi? Eu saí de lá, gente, o meu cérebro ele dava voltas na cabeça. Eu falei, gente, não é possível que eu não sei nada disso. Não é possível que eu nunca escutei falar sobre isso, gente. Eu vou agora estudar esse negócio até cansar. E aí, assim, eu fui indo, né? Aí a Domi veio com as questões da neuropsicologia e a gente conversa muito sobre isso. E depois a gente entrou nesse mundo das altas habilidades, né, Domi, que agora a gente trabalha muito com essas questões. Quando eu fiz o curso lá, eu conhecia sobre altas habilidades, né, porque eu tenho um filho que é uma intensidade máxima, e aí a gente foi trocando o figurinho durante todos esses anos, e eu sou apaixonada por ela, pela Olivia, pela mãe dela, por toda a formação, por todo o bem que ela faz para muita gente mesmo. E você foi a profissional que me trouxe para o universo da superdotação como profissional. Eu acabei chegando como mãe, mas a primeira cutucadinha, assim, você precisa estudar isso aqui, foi sua nesse curso de Taguatinga. Então, é a relevância na vida de uma e da outra, né? E aí eu me encontro com Maria Lúcia, aí eu viro gigante perto de gigantes, né? Porque eu sou bem relacionada. Não, imagine. Quem quiser conhecer sobre avaliação neuropsicológica, vocês estão diante, para mim, uma das melhores que a gente tem aqui, sabe? Ela conhece Obrigada. muito. Eu já fiz... Tanto conhece muito que eu fiz 2 cursos, o mesmo curso 2 vezes, né, Domi? Verdade. Eu queria mesmo, assim... Eu não entro em nada para ser mais ou menos, sabe? Então, assim, eu falei, não, gente, eu preciso fazer esse curso de novo para eu entender melhor. Então, assim, a gente é muito parceira, eu tenho muita admiração por ela, a mãe dela é uma pessoa, assim, de um brilhantismo incrível, ela também dá uma parte da formação. E aí a gente vai seguindo, né? Aprendendo todo dia, aprendendo com as crianças, todo dia eu aprendo com as crianças. Tem horas até que eu me passo por psicóloga, tem horas que eu estou psicologizando lá, conversando com as crianças. E assim a gente vai indo. Né? Uma pergunta que está tendo aqui, seu curso é presencial? Não, né? Não mais. Ele era, mas agora está tudo online. Facilitou, de uma forma facilitou, porque você consegue atingir o Brasil inteiro, né? Atingir mais pessoas. Eu confesso que assim, eu gosto muito do presencial, mas não teve alternativa, né? Num dado momento a gente precisou migrar para o online. E agora eu vou ter uma recém-nascida, uma concorrência desleal. Eu não saio da minha terra por nada no ano que vem. Então vai ser online. Uhum. Mas você tem feito um magnífico trabalho, né? Então acho que a gente vai continuar sofrendo. Você deixa a recém-nascida do lado, ela já vai ensinando para ela que ela tem que ficar quietinha, né, durante o horário que você está dando aula. A Dani é prática disso, ela tem uma que está no terceiro ano e foi assim, acho que treinada. Ela vai fazer 3 anos e nunca incomodou. Nós fizemos, durante a pandemia, todos os cursos online, mini curso, grupo de adultos, grupo de pais, e ela ficou assim
treinada. Eu acho que não sei se é alguma coisa que a Dani dá, ou se ela faz assim né, um mindfulness, alguma coisa assim que ela treinou a É menininha. Rivotril, né? Ela é excelente. Então, mentira, se você precisar de conselho, a Dani sabe te ensinar. Fechou, Dani. Mas Ótimo. a Domi faz os jogos com a filha dela, que a filha dela é uma fofa. Eu tenho uma de 10 anos, né? Eu Ela é sei. parceirona. Ela joga, Você vai ter grava e alguém para cuidar apresenta. da pequenininha, né? É. Mas que Uma coisa boa. parcerona. Não sei se tem mais alguma pergunta, gente. Eu não estou vendo ninguém aqui com perguntas, mas em todo caso, vamos lá ver, para não deixar ninguém desassistido. Que o Gente, papo está bom, eu coloquei meu e-mail lá. certo? Se vocês quiserem alguma coisa, até essa questão de conhecer as funções cognitivas Sim. do Fossen, né? Não se incomode que você vai receber os pedidos. As operações mentais. É porque eu achei que ia ficar muito chato eu ficar falando sobre todas as funções, né, e tudo, e as operações mentais que a Domitila já tentou tirar do curso e a gente não deixou. E aí eu posso, né, falar para vocês, mandar e-mail. Assim, fiquem à vontade para perguntar. A Dom vai entrar de licença gestante, mas eu estou aqui à disposição de vocês. Tem o Ivan também, que é um pouco que dá brilhantemente esse curso. Mas eu conheço muito bem essas licenças que a gente tira, sabe? Ou as férias que a gente tira, né? Porque a boca e a cabeça continuam funcionando, a gente só não tá fazendo aquela, vamos dizer, rotina de todo dia, mas as respostas continuam, os e-mails continuam, o WhatsApp continua funcionando, né? Então, a gente não. Eu sei que a Domitila não vai desligar totalmente, mas a gente vai rolou, na minha equipe rolou até um bolão. Quantos dias eu vou aguentar ficar longe, assim? Eles fizeram uma aposta. Viu? Eu tô na fé que eu vou ficar alguns meses, mas assim, nunca aconteceu. Então, vai saber, né? Pelo perfil, eu acho que a gente não consegue, sabe? Depois que você Eu está acho também. mais ou menos assim envolvida, é mais difícil. Mas, lógico, você tem que diminuir um pouco por causa das atividades que a gente também tem que se dedicar. Mas, na hora que o nenê dorme, a gente vai lá no WhatsApp, vai lá no e-mail e vai continuar respondendo, né? Porque é a nossa vida. Mas, gente, eu fico muito satisfeita, né, da presença de... Diga. Deixa eu só a Fabiana Martins, ela disse que é do Instituto Federal da Paraíba e tem interesse no grupo de estudos. A gente tem um grupo de pesquisa, estudos e pesquisa. É só se falar comigo que a gente vê o que a gente pode fazer. A gente está tentando, né, trazer novas possibilidades para esse pessoal das altas habilidades, né? Vamos tentar, né, Domi? A gente tem muita coisa na cabeça, são muitos projetos, são muitas coisas. E agora eu já vou aposentar e vou ficar... Tá, Fabiana? Pode falar comigo que vai ser um prazer ter você lá. Ai, ótimo. Eu sou mãe de superdotado e aí eu também sou aluna do IF. E já faz um tempão que eu vejo lá o grupo e falo, não, eu tenho que ir, porque eu fiquei sabendo do grupo por você, né? No curso do Inodap, do grupo de pais. Quando você falou que fazia lá, o grupo, que era do Instituto Federal, eu falei, gente, eu sou aluna e eu não conheço. É porque é um grupo de pesquisa, né? A gente formou esse grupo tem pouco tempo, mas a gente está estudando bastante, a gente está lendo bastante. Ai, ótimo. Eu quero ver se tem uma vaguinha aí também. Então pronto. Para aprender junto com vocês, aprender com vocês. Tá. Se for aqui de Brasília, também a gente pode montar um grupo aqui, né, para conversar sobre as funções cognitivas aí de Fossen, que vocês vão se apaixonar, vocês vão enlouquecer. Eu morro de tristeza de não ter conhecido. A Domi e a mãe dela conheceram, a Olivia, e eu assim, gostaria muito de escutar. Eu sou apaixonada, gente, por essa teoria. Eu fico babando, falo na escola, falo em todo lugar, o povo fica satisfeito. Nossa, lá vem a Ana Paula e a modificabilidade cognitiva dela. É isso.
Para os meninos é muito interessante, sabe, gente? Eu venho trabalhando o PEI também, que eu achei que ia ser muito difícil com as crianças, né? Porque eles têm um repertório muito maior do que o PEI foi estruturado e tal. Mas está dando certo porque eu estou usando outras alternativas, né? Junto com o PEI. De bússola a tudo que vocês imaginarem, eu vou usando ali junto e vai dando certo. E vai Olha, dando acho certo. que hoje abriu a possibilidade de uma outra visão, sabe, Ana Paula? Eu acho que a gente vê não o jogo pelo jogo, ou o jogo na escola, como se faz, ou o jogo doméstico, como a gente faz, mas assim, o jogo tendo uma finalidade, como você diz, a intencionalidade, para alcançar alguma coisa que você quer trabalhar, mas de uma forma muito gostosa, de uma forma, vamos dizer, mais automática, porque o jogo é muito familiar para as crianças e é muito gostoso para esse envolvimento, mas a gente não chegar no conhecimento, aquela coisa obrigatória, vamos fazer não sei quantos exercícios, vamos repetir, porque o nosso trabalho de professor, eu sou professora também, então eu também me penitencio por isso, eu nunca fiz, mas eu entendo como é que os professores fazem, essa visão de que o conhecimento e a fixação é por repetição. E a criança se extenua, ela não gosta, é uma coisa que você fica repetindo para fazer com que ela entenda, e repetindo e fazendo mais exercício. Então, sempre que eu vejo o psicopedagogo trabalhando com reforço escolar, né, eu morro de pena. Então, o psicopedagogo, às vezes, é visto como aquele profissional que vai dar aula particular, que vai fazer reforço, que senta com a criança para fazer a tarefa que ela não faz no colégio, ou que os pais não conseguem acompanhar. Então, ele fica assim, aquele elemento de tampar um buraco que não é a função do psicopedagogo. Agora, quando o psicopedagogo tem essa visão tua, de uma intervenção que seja favorável para o conhecimento, que seja favorável para treinar funções, para você ampliar o horizonte, para você aumentar essa bagagem que a criança está tendo, mas incentivando de uma forma gostosa e lúdica, eu acho sensacional. E entender que o jogo não é porque você ocupou o restinho da sessão para fazer um joguinho. Então, dizer assim, vamos fazer a avaliação, fazer o teste, e depois a gente faz um joguinho, como se fosse um prêmio. Não, o jogo faz parte do teu trabalho. Então, acho que isso é interessante porque eu acho que o aluno, sei lá, o que está sendo avaliado, ele vai fazendo aquilo automaticamente, de uma forma gostosa, e vai se aprofundando nessas competências que ele precisa adquirir. Então, achei assim, muito boa a tua visão, porque abre um pouquinho mais o horizonte de quem está trabalhando com jogos e saber que a função do jogo não é ocupar o finalzinho da sessão, nem ocupar um pouquinho do tempo. É justamente fazer um desenvolvimento interior que é muito mais vamos dizer, responsável pelo trabalho que você está fazendo, né? Então, eu agradeço muito essa tua abertura. E assim, professora Maria Lúcia, a criança não precisa ficar sabendo, né? Ela está jogando, mas ela não sabe nem o que está. Ela está não, você precisa contar para ela. O que eu faço? Aqui em casa, não, todo mundo já sabe, já começa. Lá vem minha mãe com um jogo novo, gente. Aí a gente vai jogar e eu vou, né? Mas, assim, com as crianças, não, né? Eles precisam dessa questão da ludicidade mesmo, da leveza, né? Trabalhar de uma forma que seja agradável. Porque repetição com crianças com essa habilidade, a gente sabe que não dá certo. Aqui a Ana Cláudia está aqui, eu trabalho com o filho dela. E uma vez ele falou para mim, está muito repetitivo. E eu falei, gente. Aí já tinha outro ali, ele na mesma hora eu já troquei, a gente já foi para outra coisa, sabe? Porque eles exigem muito, né? A criança com altas habilidades, ela é exigente, faz parte mesmo. E a gente vai tentando aí, vai tateando e no final dá tudo certo. Ótimo. Eu gosto demais de trazer coisa nova, né? Eu nunca repito, muito difícil, só se a criança pedir. Mas eu geralmente eu estou sempre mudando todas as atividades que eu trago e eu sei exatamente o que estou fazendo com aquilo ali. Eu acho que é o importante, né? É o que faz a diferença. Exato. É isso, eu agradeço demais, gente. Nossa, falar para 60 e tantas pessoas, eu fiquei um pouco bem nervosa. Não fiquei um pouco, não, fiquei bem nervosa. Eu não tenho
costume de ficar, não, né? Porque eu falo com os outros, para os outros já tenho uns 40 anos, mas dessa vez. Mas olha, Eu estou eu sinto muito feliz. que você resistiu heroicamente, foi muito bom, todo mundo gostou, teve bastante elogio. Nós agradecemos bastante a sua aceitação de estar no nosso ciclo de palestras. Para nós foi assim muito importante a tua presença. A gente agradece muito e o Nodap está assim de parabéns por ter pessoas como você, né? Nós agradecemos muito, agradecemos a todos que estão aqui, todos que são pais, que já estiveram em grupos de pais, em palestras nossas, em lives, a Domitila, que já fez palestra para nós também, né? Nós temos nossos profissionais, o Rafael, a Simone, acho que tem... A Marcela. A Marcela também está conosco. Então, o Marcos também eu vi. O Marcos, eu acho que ele fez o curso de paz junto comigo. O Marco, o Marco Braz. O Marco Braz está aqui conosco, que é amigo de longo tempo, né? Então, e profissional também. Ele é psicóloga. Então, nós estamos assim, agradecemos a presença de todos, desejamos um ótimo final de noite, todo mundo que esteve conosco, continue nos seguindo na rede social, continue apoiando esse trabalho, continue sendo multiplicadores das nossas habilidades de superdotação, porque quanto mais pessoas continuarem levando essa bandeira pela frente, mais crianças e mais jovens vão estar bem assistidos e bem atendidos. Então, eu acho que quanto mais a gente divulgar, quanto mais vocês, pais, também continuarem divulgando, levando informação, passando para as escolas, mais crianças vão ser melhor atendidas no Brasil. Nós temos muita gente precisamos de ótimos profissionais e de pessoas engajadas também nessa causa, né? Obrigada, Ana Paula, obrigada, Domitila, obrigada a todos que estão presentes, né? Parabéns pela nossa noite, uma ótima noite, um ótimo final de dia para vocês. Tchau, tchau. Eu que agradeço, gente, a oportunidade. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigado. Boa noite.